Que a paz do Senhor seja convosco. Uma boa noite a todos. Espero que, através dessa mensagem, dessa dissertação, desta homilia, desta mensagem de boas novas, o Senhor venha falar com cada um de vós. O texto de reflexão, pensamento desta noite se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23, a partir dos versículos de número 16 a seguir. Atos capítulo 23, versículos de número 16. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que trouxesse este jovem, que tem alguma coisa que dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? E disse ele: os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creiais, porque mais de 40 homens, dentre eles, lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem até que o tenha morto. E já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. Esse texto, ele serve de conforto para aqueles que estão vivenciando, enfrentando os piores momentos de sua vida. E cá para nós, quem são ou quais são aqueles que não estão enfrentando, enfrentaram, e por que não dizer não enfrentarão, situações adversas e reveses em sua vida. Paulo, perante o Sinédrio, ele havia discursado de uma maneira tão enfática, sábia e envolvente, que acabou, por sua vez, chamando a atenção dos seus ouvintes, e principalmente dos varões, sumo sacerdote, também por que não dizer das seitas de fariseus e saduceus, que ouviram a sua mensagem, que ouviram o seu discurso em sua defesa. Ele mesmo, por sua vez, cheio da presença do Espírito de Deus, tentou se defender mediante as acusações de seus inquisidores, algozes, perseguidores, que por sua vez não perseguiam a Cristo Jesus, a qual o apóstolo Paulo servia e seguia. Paulo entendia a fúria daqueles homens, porque antes de sua conversão ele também foi um perseguidor da igreja, um perseguidor dos cristãos e perseguidor de Cristo. Porque quando o Senhor Jesus Cristo se manifestou para ele em Atos capítulo 9, ele disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aprendemos que quando pessoas se levantam contra nós para nos prejudicar, para nos fraudar, desdenhar, caluniar, machucar, essas pessoas não estão perseguindo a nós, estão perseguindo a Cristo, desde que nós estejamos piamente
fazendo a vontade do Senhor. Paulo está preso, não é a primeira vez que ele está preso. Ele tinha crescido, amadurecido mediante as prisões. Porque as dificuldades e as adversidades da vida nos ensinam cada vez mais a estarmos preparados, forjados para toda e qualquer tipo de situação. Diante de uma cela fria, com os temores que todo ser humano tem, aguardando o desfecho de como seria o final daquela história, ele está nesta cela. E nesta cela, ainda no capítulo de número 23, no versículo de número 11, o próprio Senhor vai confortar o apóstolo Paulo, para que ele viesse ter ânimo e que ele viesse testificar acerca do reino, acerca do caminho, porque assim era chamada pelas seitas o caminho, Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor queria que o apóstolo Paulo testificasse sua mensagem de boas novas, não apenas em Jerusalém, mas também em Roma. Então não era apenas o interesse exclusivo do apóstolo Paulo testificar acerca de Cristo, de Jesus o Cristo ressurreto, em Jerusalém, mas também em Roma. Não era apenas um desejo egoísta do apóstolo Paulo. Pelo contrário, o Senhor também almejava isso, que ele chegasse até a Roma e viesse testificar acerca dele. Após o Senhor ter se apresentado ao apóstolo Paulo, confortando o seu coração, no interim também, no pano de fundo, nos bastidores desse contexto, Satanás e as hordas da maldade, principados e potestades, também começaram a atuar. Eles também não se silenciaram, porque à medida que Deus faz, Deus age, Deus fala, Deus projeta, os espíritos malignos também tentam, por sua vez, tentar criar situações para desfazer os projetos e intentos de Deus na sua vida. Mas eu libero profeticamente essa palavra que eles farão as conspirações, criarão os ardis, prepararão as ciladas, mas você não será atingido, preso diante delas, porque o Senhor está contigo e te protege e desfaz todas as ciladas, os ardis dos demônios, de Satanás nesse momento. Alguns homens conspiraram e não foram poucos homens. O texto de Atos capítulo 23, versículo 13 diz que eram mais de 40 homens que fizeram uma conjuração, por que não dizer um jejum, de não comer nem beber enquanto o apóstolo Paulo não fosse morto. Ora que intento maléfico, olha que intento sórdido, olha que intento maligno que esses homens tentaram conjurar. Se privarem dos alimentos líquidos e sólidos para tentar matar o homem de Deus. E as hostes da maldade também continuam atuando nos dias atuais. À medida que nós também consagramos o nosso corpo, alma e espírito, nos privando de determinados tipos de alimentos para santificar o nosso corpo e adorar ao nosso Senhor, por sua vez também as hostes da maldade, elas também fazem os seus sacrifícios, pois eles têm os seus adeptos no planeta Terra. Por isso que cabe a nós, nessa
linha muito importante e de valia nesse contexto, nesse enredo dessa mensagem, você refletir que se os demônios, as hostes da maldade, influenciam para que os homens na terra venham se privar de alimentos para fazer a vontade do mal, nós também devemos e temos como dever nos santificar, nos preparar para batalhar contra essas hostes da maldade. Fogo contra fogo, ferro contra ferro. E por que não dizer serpente contra serpente? Se lembra no livro do Êxodo, quando Moisés, o legislador, o que foi usado para tirar o povo hebreu do Egito, após 430 anos de escravidão, quando ele lançou o seu cajado diante da corte faraônica, e o seu cajado se tornou uma serpente, os encantadores, os magos da cúpula faraônica também fizeram o mesmo. Conseguiram realizar tal feito, ou imitar tal feito, porque o mal tenta imitar a Cristo. E naquela ocasião era como se os magos estivessem dizendo: isso nós também sabemos fazer. O que o seu Deus faz, as nossas entidades também fazem. Mas por sua vez, para aniquilar o feito realizado pelos magos da corte faraônica, dos encantadores, a serpente de Moisés engoliu as serpentes dos magos e dos encantadores. Isso é só para você refletir que você está no mundo espiritual, cercado de guerra, de batalhas, de conflitos. É um mundo invisível, que somente aqueles que são sensíveis e têm a percepção de discernir o que ocorre no mundo espiritual e discernem o mundo físico e o mundo espiritual conseguem entender isso. Os naturais não entendem as coisas espirituais, porque suas mentes e seus corações estão fechados e eles não abriram os seus olhos. Mas que o Senhor nesse momento abra os teus olhos e você possa ver que você está num conflito que não começou contigo, é um conflito que já dura milênios, é um conflito que começou no céu, no terceiro céu, e até hoje tenta perdurar na história da humanidade, uma batalha sem fim, que terá um fim quando Jesus Cristo cumprir tudo aquilo que ele falou. Mas enquanto esse dia não vem, enquanto ele não chega, peça para que o Espírito Santo abra a tua visão, abra o teu entendimento e ainda mais, busque, consagre, jejue. Ainda que algumas igrejas, alguns ministérios venham desprezar, dizendo que você não precisa fazer nada, faça isso. Isso é importante. Jesus, o nosso meigo e amado Mestre Jesus, antes de escolher seus 12 discípulos, ele foi para o monte orar. Guiado pelo Espírito e levado ao deserto, ele jejuou e orou por 40 dias e 40 noites. E após enfrentar uma batalha travada com Satanás, e ao descer do monte, ele escolheu e instituiu aqueles que iriam trabalhar com ele no ministério, seus 12 discípulos, seus 12 apóstolos. Daí a importância do jejum, da consagração, da santificação. Isso é válido, isso é importante para aqueles que creem e acreditam e conseguem discernir isso. O propósito desses homens era matar, destruir a vida do apóstolo Paulo e, por que não dizer, aniquilar a promessa que Deus tinha para com ele de testificar em Jerusalém e em Roma. Todos os intuitos e ardis dos inimigos espirituais personificados do planeta Terra
é tentar destruir que as promessas de Deus se cumpram e sejam realizadas na sua vida. Mas elas serão. Custe o que custar, venha o que vier. É o Senhor que cuida e vela e protege por sua vida. A Bíblia não relata muito. Os escritores, historiadores, eles não se dataram muito acerca da família do apóstolo Paulo. Mas ele tinha família. No versículo de número 16, a qual eu fiz uma breve leitura há 15 minutos atrás, fala acerca do filho da irmã de Paulo. Ora, o filho da irmã de Paulo. Numa conotação familiar, entendemos que esse é o sobrinho do apóstolo Paulo. O sobrinho do apóstolo Paulo, que não tem nome. A Bíblia Sagrada fala de alguns sobrinhos que marcaram história. Temos Ló, sobrinho de Abraão, que deixou uma história fatídica, um mau exemplo, mediante as suas atitudes, mediante as suas falas, a sua postura. A Bíblia também fala de João Marcos, sobrinho do apóstolo Barnabé, que em determinado momento, na ilha da Panfilha, em uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo, acabou regressando, desertando da missão, assustado, na ilha de Perge, na Panfilha. Tempos posteriores, o apóstolo Paulo e Barnabé iriam retornar para fazer uma viagem missionária, e Barnabé pediu para que o apóstolo Paulo permitisse que ele viesse levar João Marcos mais conhecido. O apóstolo Paulo não aceitou, lembrando da dissertação que tão somente Marcos tinha cometido. E a Bíblia diz que houve contenda entre os dois, entre Paulo e Barnabé, por causa de quê? Por causa do sobrinho Marcos. Sobrinhos que geraram problemas, que geraram transtornos. Como em todas as famílias, né? Sempre há alguém no meio da família, no núcleo familiar, que sempre acaba gerando transtornos, contendas, implicações, brigas, conflitos, rusgas, desentendimentos, mortes, traições, geradas por pessoas do núcleo familiar. E se fez necessário que, mediante a esses sobrinhos, um pudesse fazer a diferença. Diante do sobrinho Ló e do sobrinho Marcos, mesmo ele que se retratando e foi útil no final do ministério do apóstolo Paulo, a qual ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, mas um sobrinho tinha que se destacar. Penso eu nas dificuldades que a família, os familiares do apóstolo Paulo sofreram mediante as perseguições geradas pelos judeus, pelos partidos judaizantes, porque quando uma pessoa é perseguida, ferida, machucada, a família também sofre. Então nós temos aqui um núcleo familiar representado pela irmã do apóstolo Paulo e pelo sobrinho do apóstolo Paulo. Tais pessoas que, quem sabe, ficaram no anonimato, não estiveram na linha de frente, quem sabe até estiveram no pano de fundo, de bastidores, para que não pudessem ser prejudicados, para que eles não pudessem ser alcançados pelos inimigos, e o apóstolo Paulo sofrer uma retaliação, porque o mal não perdoa, o mal não tem misericórdia. Se ele não conseguir te atingir, ele vai tentar atingir
um ente querido seu, uma pessoa mais próxima a ti, uma pessoa mais ligada a ti, para te ferir. Como diz o texto bíblico, ferirei o pastor e serão dispersos as ovelhas. Quando uma pessoa é atingida, ou pessoas que estão ligadas a nós são atingidas, isso passa a nos incomodar na batalha e na guerra. Por isso que devemos nos atentar para estas coisas. O sobrinho do apóstolo Paulo, a primeira coisa que nós aprendemos no versículo 16 é que ele ouviu acerca desta cilada. Então, era um sobrinho, era um jovem, era um rapaz, era um moço que estava com a sua percepção aguçada. Sua percepção aguçada mediante aquilo que estava acontecendo, mediante a tudo aquilo que estava ocorrendo ao redor do seu tio. Ligado, perceptivo. Faltam pessoas perceptivas assim. Não falta? Pessoas que estão desligadas, desorientadas, desumanizadas, desplugadas, não têm percepção. E ainda pior, muitas vezes sua percepção, a percepção dessas pessoas, nos dias atuais, elas estão coligadas, conectadas em coisas ruins, em coisas maléficas, no caos. Sabem tudo acerca das coisas que ocorrem na condição da modernidade, da tecnologia, mas não têm a percepção para ouvir a voz de Deus, as coisas espirituais. Você conhece alguém assim? Mas esse jovem, esse sobrinho do apóstolo Paulo, ele nos dá a primeira lição acerca da percepção. A Bíblia relata no livro do Gênesis que quando uma grande fome chegou na terra, nos primórdios, a Bíblia relata que um dos nossos pais na fé, Abraão, ele soube que havia mantimento no Egito, Gênesis capítulo 42. Ele soube, ele estava atento, ele estava perceptivo. Há pessoas que perderam essa percepção. Não ouvem mais nada, não estão ligadas a nada. E as coisas acontecem e sobrevêm sobre a vida deles, e eles dizem, eu não sabia, eu não sei, não me contaram. A Bíblia relata que ao ouvir acerca da cilada que estava sendo preparada para o seu tio, ele foi e entrou na fortaleza. Ou seja, não tenha medo de entrar, abre aspas, nas fortalezas, fecha aspas. Há muitas fortalezas e fortaleza há que muitas pessoas não conseguirão entrar, porque não tem a percepção. Para entrar na fortaleza, que está bem protegida, aparelhada, murada, cercada de grades, e com portões e com portais, você tem que ter a percepção. Porque a percepção é a senha que fará com que você venha entrar na fortaleza, onde o seu tio está preso, onde alguma coisa importante na sua vida está preso, detida, parada, imobilizada. E você, através da sua percepção, pode chegar até essa fortaleza. Você pode chegar a esse esconderijo. Você pode chegar neste lugar e alertar e fazer com que as coisas venham mudar de paradigma mediante a sua percepção, mediante a informação que você tem, mediante a palavra que você tem. Pessoas conectadas, perceptivas, elas sempre terão passaporte, terão livre acesso, fácil acesso para entrarem na fortaleza. Veja que esse jovem
Esse sobrinho do apóstolo Paulo, ele não é um jovem nobre, ele não é um soldado, ele não é um militar, não tem uma grande formação, mas ele tem a informação. A informação irá fazer a diferença nos dias atuais. Pessoas que têm informação, pessoas que têm algo para transmitir, para falar, para dar, tem que ter alguma coisa. Tem que ter a percepção de entender se o mal está vindo ou não, como a atalaia de Ezequiel 33, a percepção de entender e comunicar e saber tocar a trombeta, alertar se o mal está vindo ou não. Que a percepção brote e aflore em seu coração, em sua alma, para alertar essa geração, para alertar a humanidade, e você entrar nas fortalezas que estão detendo as suas bênçãos, paralisando as suas bênçãos. Mas através de ti, a informação chegará na fortaleza. Através de ti, a informação chegará para a pessoa que necessita, para a pessoa que precisa. Porque quem sabe ela presa na fortaleza, ela não pode fazer muita coisa. Mas você será o instrumento, você será o canal, você será a pessoa usada para entrar na fortaleza e anunciar, não apenas a Paulo, que isso daqui é um trocadilho. Paulo pequeno é o significado do nome do apóstolo Paulo, Paulo pequeno. Anunciar coisas grandes ao pequeno. Ele ouve, ele vai e entra e anuncia. Porque muitas pessoas ouvem e até entram na fortaleza, mas não tem o que anunciar, não tem o que falar, não tem conteúdo. Mas as verdadeiras pessoas perceptivas do mundo espiritual, elas ouvem, entram na fortaleza e anunciam o apóstolo Paulo. Anunciam à humanidade, às pessoas, aos vizinhos, aos parentes mais próximos, aos economistas, aos chefes de nações. Algo para comunicar, algo para falar, algo para anunciar. Paulo, ele ouve aquela mensagem. Esse jovem, ele tem amor, ele tem cuidado, ele tem zelo pelo seu tio. Porque quem sabe muitas pessoas da sua família perderam o zelo e a consideração pelo tio, pelos pais, pelos avós. E eles não têm coragem de arriscar a sua vida pelo seu próprio ente querido, pelo seu próprio amigo. Eles não têm, ou essas pessoas não têm. Elas não querem se comprometer, elas não querem se envolver. Mas esse jovem, esse rapaz, o sobrinho do apóstolo Paulo, ainda anônimo pelo Dr. Lucas, o Dr. Lucas não colocou o nome desse rapaz, não colocou o nome do sobrinho do apóstolo Paulo nesse texto. Quem sabe para protegê-lo das retaliações, das perseguições. Mas mesmo tendo seu nome no anonimato, não impediu de ter boas ações. Porque você não precisa ser conhecido, reconhecido, ter milhões de visualizações nas redes sociais para transmitir uma mensagem. Você não precisa de um grande nome, de um título eclesiástico ou governamental para anunciar uma mensagem para aqueles que estão nas fortalezas. Só basta você ter percepção, sensibilidade, e Deus irá transmitir. Porque o que esse rapaz ouviu, ninguém ouviu. O que esse rapaz conseguiu ouvir e captar, ninguém conseguiu. Como Mardoqueu, no livro de Esther. Que a Bíblia relata que ele, na porta da cidade, ele ouviu a conspiração, a conjuração que alguns homens tramavam contra a vida do rei Assuero, do rei Xerxes. E por causa dessa informação, dessa percepção, tempos posteriores ele conseguiu o anel no seu dedo, saiu com pompas de honra, andando pela cidade e foi exaltado mediante a um país e uma nação. Por quê? Por quê?
por causa de sua percepção, por causa de sua informação. Quem tem percepção e informação irá entrar em fortalezas, chegará em lugares que ninguém imaginou. Pense nisso agora, sinta essa palavra no seu coração. Deus está te dando informação, mas tenha a percepção, a sensibilidade. Deus quer anunciar coisas grandes a ti, que não foram anunciadas a ninguém. Para quê? Para salvar, para resgatar, para mudar. No versículo 17, Paulo, chamando assim um dos centuriões, disse: leva este jovem ao tribuno. Ou seja, imediatamente, depressa, essa informação ela teria que chegar às autoridades. Porque senão a mensagem terminaria ali. Senão tudo aquilo que o sobrinho do apóstolo Paulo fez terminaria ali. Ou seja, essa informação ela tem que continuar, ela é como um rio. Ela tem que continuar. E seguir o seu destino. Veja no versículo 17 que o apóstolo Paulo, usando de sabedoria, ele não relata que o rapaz é sobrinho dele. Ele apenas diz: leva este jovem ao tribuno, para não comprometer a vida desse rapaz. Em toda a sua vida, em todo o seu ministério, o apóstolo Paulo não quis comprometer a sua família. Alguém olhando com os outros olhos em outra linha de mensagem iria dizer: mas ele não quis reconhecer, não quis dar honra ao seu próprio sobrinho. Ao contrário, ele não quis comprometer. Porque os próprios centuriões iriam dizer: ele é seu sobrinho, faz parte da família. Irá comprometer. As emoções estão envolvidas. Então não comprometa as pessoas que têm informações que podem te salvar. Quanto mais sigilo você tiver em suas informações, melhor será. Leve esse jovem ao tribuno, ao maioral, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Como eu dizia, pessoas que sempre têm algo para comunicar chegarão aos tribunos, chegarão aos maiorais. E não importa se você é velho, se você é criança, se você é adolescente, se você é jovem, se você tem formação acadêmica ou não. Se você tiver a percepção espiritual, os próprios centuriões irão te levar ao tribuno, ao maioral, para comunicar, para ter o que falar. Só assim você poderá ser conduzido. Estar diante da presença de pessoas importantes, se você tiver alguma coisa que lhe comunicar. Se você não tiver nada para comunicar, você não chegará em lugar algum. Você terá entrado em fortalezas, mas não terá surtido efeito através do seu ato. Depressa, mais do que depressa, no versículo 18, levaram ele ao tribuno. E o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que trouxesse este jovem, que tem alguma coisa que dizer-te. Mais uma vez, sigilosa foi a missão desse rapaz. O jovem, mais do que depressa, já estava agora diante do tribuno. Veja como as coisas aconteceram rápidas. Quando nós temos percepção espiritual, as coisas ocorrem de uma maneira rápida em nossas vidas. Porque até então, até minutos atrás, esse jovem estava pelo lado de fora. Mas quando nós temos a percepção, mesmo estando do lado de fora, Deus irá nos colocar do lado de dentro, para transmitir alguma coisa, para transmitir a mensagem, para transmitir a cura, para transmitir a revelação, para transmitir a profecia, para transmitir a caridade, para transmitir a unidade, para transmitir a alegria. Você pode até estar fora da fortaleza em determinado tempo na sua vida, mas se você tiver a percepção espiritual, você vai chegar diante do tribuno. E todos estarão aguardando o que você tem para comunicar. Mais uma vez, o centurião confirmou aquilo que o apóstolo Paulo disse.
ele tem alguma coisa que dizer-te. No versículo 19, o tribuno, para tentar intimidar o rapaz, para tentar intimidar o sobrinho do apóstolo Paulo, tomou-o pela mão e pondo-se à parte, ou seja, o levou para um canto da sala, o levou para um canto da fortaleza e o tentou intimidar, olhos nos olhos, ouvindo a respiração do rapaz para ver se ele não estava ofegante, para ouvir de uma maneira límpida e latente quais seriam as palavras, o que esse rapaz, esse jovem teria que comunicar. Muitas vezes as circunstâncias da vida farão com que os tribunos, os maiorais, venham pegar em nossa mão e tentar nos intimidar. Veja que ele é tomado pela mão de uma maneira brusca, sorrateira. Vem aqui. Que mensagem que é essa que você tem? Qual é a comunicação que você tem para transmitir para mim? Mas o jovem, o sobrinho do apóstolo Paulo, ele mostra coragem. O tribuno pergunta: que tens que me contar? Mais uma vez, qual é a sua mensagem? O que você tem a comunicar, o que você tem a dizer? Agora ele pergunta: o que você tem para me contar? Não tenha medo dos olhos nos olhos. Não tenha medo das maneiras ríspidas e bruscas ou violentas em que muitos tribunos tentarão te tomar pela força bruta para tentar te intimidar. Eles usam a força bruta da sua posição para tentar te intimidar. Mas você tem a presença do Espírito Santo, que é maior do que a força bruta, que é maior do que a força econômica, que é maior do que o entendimento dos entendidos. Você tem a presença do Espírito de Deus. Você tem a presença de Jesus Cristo no teu ser, na tua alma. Você tem a coragem e não tem medo de ser colocado à parte. Porque até então você estava do lado de fora da fortaleza, mas agora você está do lado de dentro. Estão tentando te pôr à parte, estão tentando te tirar da fortaleza, estão tentando te intimidar, te prejudicar, de criar situações para tentar te desmotivar, para tentar confundir a sua mensagem. Não tenha medo daqueles que venham tentar te tomar à parte. Não tenha medo, ainda que eles venham pegar pela sua mão e tentar te intimidar. Não tenha medo. Não tenha medo dos tribunos da vida, que tentam te atemorizar, que tentam te aterrorizar, que tentam te confundir. Tenha ousadia e olhe nos olhos dele. Olhe na face deles. O rapaz não titubeia, o rapaz tem coragem. O sobrinho do apóstolo Paulo tem a coragem, que essa coragem vem envolver o teu ser, vem envolver a tua alma. Quantas pessoas que tiveram a percepção, que entraram na fortaleza, que caminharam com centuriões, mas na hora do teste com o tribuno foi reprovado, porque foi intimidado pelo tribuno, foi intimidado pelos tribunos que personificam as hostes da maldade, e se confundiu, se atemorizou, correu, fugiu, se amedrontou, porque não teve coragem suficiente para olhar nos olhos, face a face, como o salmista Davi, como Davi dizia, quando ele teve um encontro com Saul, e Saul não conhecendo a biografia de Davi, Saul não conhecendo o currículo de Davi, Davi disse que via um leão e um urso, e ele pegava na barba do leão, ou seja, face a face, frente a frente, e não se atemorizava, coragem de encarar a realidade de frente. Porque muitas vezes o medo, o receio, eu te entendo, somos seres humanos, suscetíveis a erros, a falhas, somos pequenos, sim, humanamente falando, mas somos grandes diante da presença do Senhor. Temos coragem, como Jesus Cristo, nosso mestre amado, diante de Pilatos, o governador da Judéia, ele tentando intimidar, tentando criar uma situação, uma barganha, como os políticos fazem no Congresso, como muitos pastores fazem em suas igrejas,
como muitas lideranças fazem em suas instituições. E Pilatos disse: você não vai dizer nada? Você não vai falar nada? Você não sabe que eu tenho autoridade para te mandar prender ou te soltar, colocando Jesus à parte? Mas Jesus disse: nenhuma autoridade teria contra mim se de cima não te fosse dada. Ele aniquilou, ele calou Pilatos. Ele calou. Pilatos não teve argumento. E Jesus encarou a situação face a face, olhos nos olhos. Coragem, que Deus te dê coragem para falar com os tribunos da vida. Ele disse: os judeus se concertaram a rogar-te que amanhã leves Paulo. Veja, com a intimidação do tribuno, ele poderia entregar que o apóstolo Paulo era o seu tio, mas ele não entrega. Ele diz: Paulo, uma pessoa comum. Ele não estraga o plano, ele não estraga o propósito, ele está ligado, ele está centrado, que é isso que Deus quer nesse momento. Que você tenha percepção, que você tenha coragem, que você centralize todas as suas forças, todo o seu entendimento na missão, no projeto que Deus te deu, de salvar aquele que está preso na fortaleza, que está detido na fortaleza, que está preso na fortaleza da bebida, que está preso na fortaleza do adultério, que estão presos na fortaleza do coronavírus, da doença, que estão presos nas fortalezas das UTIs respiratórias, que estão presos nas fortalezas econômicas, vivendo e vivenciando os piores momentos. Você não pode comprometer a missão. Tem que ter a calmaria, a consciência, a ciência, o entendimento, a perspicácia de não comprometer a missão, porque você pode tirar pessoas que estão na fortaleza, que podem morrer, porque se a mensagem, se a missão não fosse bem concluída, o apóstolo Paulo poderia morrer. Pense no que eu estou te dizendo nesse momento. Se você comprometer a missão agora, quem sabe não é uma pessoa da sua família que pode morrer, mas pode ser várias pessoas, porque todos estão comprometidos, todos estão dentro das fortalezas existenciais da vida humana. E uma palavra sua, vinda do coração de Deus para o seu coração, a sua informação, pode mudar esse cenário, pode reverter essa sentença. Já parou para imaginar nisso? Oh, aleluia! A mensagem que você ouviu, a mensagem que Deus lhe deu ou lhe dará, pode mudar todo o contexto, todo o cenário e pode salvar. O mal conspira, o mal trama. Homens jejuam, fazem rituais, oferendas para destruir. E você, com a graça de Deus, com a coragem de Deus, com a unção do Espírito do Senhor, com a presença de Jesus Cristo de Nazaré, o vencedor dos vencedores, o Rei dos Reis, pode livrar milhões de pessoas das fortalezas e destruir os ardis, as tramas do inferno. Amanhã eles querem fazer isso. Ou seja, se o sobrinho do apóstolo Paulo não estivesse centrado, aquela seria a última noite do apóstolo Paulo naquela prisão. Você não entendeu? Se você não tiver a coragem, a percepção, a destreza, a sabedoria para agir nesse momento, amanhã, muitos que você ama e que você considera pode morrer. Por isso que o mal ele tenta destruir a palavra de Deus, a mensagem de Deus, os homens de Deus. Porque quem tem informação, meu querido, quem tem a palavra de Deus dentro do seu coração, tem tudo. Pode fazer a diferença. Quanto custa uma vida? Quanto vale uma vida? Você consegue me entender? Os judeus concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho.
Ou seja, olha como é que o sobrinho do apóstolo Paulo é inteligente. Eles vão tentar suplicar, rogar é pedido com súplica. Eles vão tentar te influenciar, tribuno, para que tu leves o apóstolo Paulo, para que tu leves Paulo ao conselho, para inquirir dele alguma coisa ao certo. O jovem no versículo 21 diz: mas tu não os creiais, palavra formada, opinião formada. Ele, o sobrinho do apóstolo Paulo, o anônimo, o jovem, sem formação acadêmica, ele agora está aconselhando o tribuno. Você consegue entender isso? O anônimo, o sem reconhecimento, mas ele tem a informação. E quem tem informação, tem a percepção de Deus em sua vida, ele pode aconselhar. Ele está aconselhando o tribuno. Você consegue entender isso? Como José, interpretando o sonho. Faraó disse: eu não conheço outra pessoa que seja mais apto do que tu para governar e ser meu governador. Os meus sábios, os meus encantadores, os meus mestres estudaram. O Egito tinha a maior ciência naquela época, os livros, os pergaminhos, mas nenhum deles conseguiram ter a informação, a revelação, a percepção, a palavra, o discernimento que José teve. Isso Deus lhe deu, está dentro de ti, vem de Cristo. Somos co-herdeiros do reino. Somos filhos da promessa. Não creiais. O sobrinho do apóstolo Paulo mostra firmeza, não creiais nesses homens, porque eles tramam armando ciladas. Ou seja, tribuno, o que eu faço e falo e tenho para transmitir a ti, eu não falo às cegas, mas esses homens não, eles tramam às escuras. Eles armam ciladas às escondidas, sombrias. Eu falo da luz. Eu estou aqui para te dizer. Estou aqui para te informar. Não estou escondendo. Transparência, sinceridade e firmeza. Não se intimide. Esses homens, eles obrigam, versículo 21, sobre pena de maldição, a não comerem nem beberem, até que o tenham morto. E já estão apercebidos, esperando de ti a promessa. Veja, tribuno, que esses homens estão criando uma situação, uma conjuração pela força. Eles esperam de ti essa promessa. Eles acham que aquilo que eles estão fazendo vai tentar te intimidar, vai tentar te persuadir. Você conseguiu entender aqui o trocadilho de informações? O sobrinho do apóstolo Paulo está sendo usado para abrir a mente, abrir o entendimento do tribuno para não ser persuadido, para não ser comprado, para não ser manipulado. Porque quem tem a informação, quem tem a palavra de Deus, consegue abrir a mente dos incautos para fazer com que as escamas venham cair dos seus olhos, para desfazer aquilo que Satanás fez, o Deus desse século, cegando o entendimento dos homens para que eles não veem. Mas você pode fazer com que os tribunos da vida, com que os maiorais da vida venham ver, venham enxergar, venham discernir o que eles não discerniam, aquilo que eles não viam. Eles esperam de ti essa promessa, tribuno. Eles pensam que vão te comprar com esse jejum, mas eu estou sendo transparente. No versículo 22, veja: então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. O tribuno percebeu que o sobrinho do apóstolo Paulo, além de ter firmeza, além de ter coragem, além de ter percepção, além de ter conteúdo, ele era confiável. Vá, jovem, vá. Não conte para ninguém o que você contou para mim. Ou seja, o tribuno conseguiu perceber que aquele jovem transmitia confiabilidade, que aquele jovem era confiável. O tribuno não conhecia o currículo do sobrinho do apóstolo Paulo, mas em poucos minutos, num diálogo breve,
o sobrinho do apóstolo Paulo conseguiu transmitir confiabilidade, porque quem tem informação, quem tem a presença de Deus também transmite confiança. Com o benigno te mostrarás benigno, com o homem sincero te mostrarás sincero, com o homem puro te mostrarás puro, e com o homem perverso te mostrarás indomável. Semelhança atrai semelhança. Não conte para ninguém. Há informações, há mensagens sigilosas que Deus te deu, que só podem ser contadas e transmitidas na hora certa. E se não te contar, se não for permitido contar, não conte. O apóstolo Paulo, na segunda carta, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz com isso: um homem não se sei na carne, no espírito, foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis a qual o homem não é lícito declarar. Segredos que o apóstolo Paulo carregou em seu coração e desceu à tumba fria e não foram revelados. Não conte a ninguém. Não conte a ninguém o que você me contou. Sansão não conseguiu passar nesse teste. Sansão não foi confiável. Não era para ele contar o segredo da força dele, mas ele contou. Perdeu a confiança. Adão e Eva, de todas as árvores comerás livremente do jardim, menos da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Não foram confiáveis. Deus conta com pessoas confiáveis, com homens confiáveis. Se você for uma pessoa confiável, os tribunos irão acreditar em ti, você carregará segredos importantíssimos para a sua vida, para a sua história. Deus pode confiar em você? A sua igreja pode confiar em você? A sua esposa pode confiar em você? Seus filhos podem confiar em você? Você confia em seus filhos? Nós podemos confiar no presidente? Nós podemos confiar nos governantes? Em quem confiar? No que confiar? No versículo 23, e chamando 2 centuriões, lhe disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados, 70 de cavalo e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Um grande livramento ocorreu através da informação que foi dita e trazida pelo sobrinho do apóstolo Paulo. Na mesma noite, no mesmo dia, rapidamente, imediatamente, a mensagem desse rapaz agiu no mundo espiritual e ela se materializou e fez com que um grande livramento chegasse até a vida do seu tio. Grandes livramentos acontecerão em breve e já estão acontecendo no mundo espiritual, mas depende só de você, de sua percepção, de seu amor, de seu cuidado, dos conteúdos que você tem, da coragem que você tem, da firmeza que você tem, da confiabilidade que você tem. São os atributos, os adereços. São as virtudes que são necessárias para gerar livramento. Dependendo do seu comportamento e da sua atitude agora e hoje, um grande livramento acontecerá na fortaleza. E a sua promessa, o seu sonho, a sua família, quem sabe até mesmo um filho seu, um ente querido seu, que você conhece que está preso, poderá ser liberto através da sua informação. Eu vou ficando por aqui. Outro dia a gente continua, porque há muitas pérolas ainda nesse texto. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Deus te fortaleça, que Deus te ajude, que Deus cuide de ti e que um grande livramento se materialize na sua vida agora, no nome de Jesus. Ministério Fim Vem. Nós pregamos a salvação. 2020. Eu acredito em milagres.